Buonasera Itália, buonasera Europa e boa tarde Brasil. Hoje nós estamos aqui porque hoje é quinta-feira. E o que acontece nas quintas-feiras? Olha, o meu convidado já está aqui, mas antes de mais nada, eu gostaria que todos vocês passassem os aviãozinhos. Vamos chamar a galera porque hoje vai ser uma história assim fantástica. Ele que é um multiartista, nasceu em Sergipe, Aracaju, mas ele mora em Luxemburgo. Mas ele fica entre Luxemburgo, Espanha, Escócia, ele roda essa Europa e fazendo muitas coisas maravilhosas que vocês que estão aqui comecem a passar os aviãozinhos. Eu vou fazer assim, Cor Alessandro, daqui 2 minutos eu te chamo, vamos começar. Buonasera, Gomes, tudo bom com você? Vou começar a passar os aviãozinhos para essa galerinha toda se acomodar aqui com a gente, porque hoje nós temos muito o que falar, né, Cor? É bem isso daí. Vamos passar um pouco de aviãozinhos e eu vou já chamá-lo aqui comigo, porque não é bom a gente fazer esperar os nossos convidados, né? Então, vou mandar para você o convite. Jennifer Aragão, boa tarde. Aqui também tá calor. Márcio Capoeira tá entrando aqui comigo. Vamos chamar o Cor Alessandro, que é uma pessoa assim encantadora, minha gente. Vocês não vão parar de segui-los. Mamma mia, buonasera, bonsoir, good night, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo. Noite, buonasera, bonsoir, good up, good evening. E eu estou aqui, gente. Muito obrigada pelo convite, Cíntia. Para mim é um prazer enorme estar aqui. E eu já vou entrar assim agradecendo, né? Agradecendo a você, agradecendo a sua equipe, porque para mim é um prazer enorme estar participando desse seu programa, que já é um sucesso. Mamma mia, que bela. Daqui a pouco eu vou ficar toda vermelha. Eu sou a Cíntia Cristina Costa, juntamente com a minha equipe, eu digo sempre, né? A minha equipe do ITL Show, International Talent Live Show, que é o International Talent Live Show. Praticamente é aonde eu, Cíntia Cristina Costa, convido para participar dessa live, né? Onde a gente mostra a nossa arte, com música, poesia, e agora você, eu acho que vai ser um dos primeiros multiartistas aqui comigo, né? Porque não passaram muito, é um novo quadro que eu estou abrindo, porque é importante a gente conhecer não só os brasileiros, artistas independentes do Brasil, mas os que estão também aqui na Europa, que vai contar um pouquinho essa trajetória, e hoje aqui comigo tá essa pessoa encantadora. Eu vou dar só um spoilerzinho, bem pouquinho, minha gente. Se vocês quiserem mandarem perguntas, tem aqui essa nuvem com esse ponto interrogativo, vocês podem perguntar, que nós iremos responder com um pouquinho de tempo. Praticamente, o Cor Alessandro, multiartista e escritor, nascido no Brasil, na pequena cidade de Aracaju, Sergipe, Nordeste. Filho de Maria Dalva Santos, neto de Maria Natália Santos, irmão de Anderson Santos, Adelson Santos, Thalita Santos e Tatiane Maria Santos. Ele atualmente tem 11 sobrinhos, a quem ama a todos igual. Natália, Natanael, Guilherme, Tárcio, Júlio César, Pedro, Jonas, Suane, Enzo, Lourenço, Andela e Alessandra. Espanhol nacionalizado. Essa foi o release, que essa pessoa incrível, só do release dele dá pra gente entender
Que pessoa maravilhosa que ele é. Então, para mim não ficar perdendo muito tempo, eu vou passar a palavra para ele. Quem melhor que ele para contar essa trajetória? Cor, diga para mim, onde tudo começou? Conta É, para mim. Cíntia, eu quero pedir permissão para conversar com o seu público, permissão ao público que está chegando, as pessoas que eu conheço. Thaís Lopes, um beijo de Salvador, Bahia. Cássia Russo, que está em Nice. A gente tem um grande poeta aí, Juan, que é de São Paulo, eu creio. Jennifer, um Mamãe, beijo, que é de Aracaju. Então, a galera está aí chegando. Então, a minha trajetória, ela começa em Aracaju, na verdade. É uma trajetória basicamente triste e cheia de racismo, preconceito, né? Porque um garoto do Nordeste ser gay na época em que eu nasci, que era uma época muito difícil. Minha mãe fala que eu nasci na época que estava finalizando a ditadura. A verdade toda é essa. Então, eu nasci numa época onde não tinha leite, e além de não ter leite, eu venho de uma família muito simples, onde eu vivia numa casa que era de palha, e quando chovia, essa casa, ninguém dormia, porque era água para todo lado. Então, uma criança que vem com essa trajetória das dificuldades, mais na frente com todos os sonhos, toda a resistência, persistência, tá entendendo? Com as injustiças sociais que a vida nos traz. Então, eu cresço no bairro Cidade Nova, onde a minha mãe, ela retorna grávida de Salvador e vem com 9 meses para Aracaju, retorna para a casa da minha avó, Maria Natália Santos, onde ela uma briga com o meu pai. E nessa separação, ela vem para Aracaju com 9 meses e chega em Aracaju, o que que acontece? Ela, em algumas semanas, ela tinha dor do parto, só que ela não me teve natural. O parto foi cesariano. É bem cômico como eu vim ao mundo, porque minha mãe disse que tinha um prato de mocotó para ela comer e veio as dores para ela me parir. Então, ela disse que quando chegou no hospital, ela só pensava no prato de mocotó e não no filho que ia nascer. É muito engraçado isso e muito cômico. Então, minha mãe ficou 3 dias no hospital, eu não fiz de parto natural e eu acabei nascendo cesariano. Eu era uma criança muito chorosa, minha mãe falava, minha avó e minhas tias. Se eu tivesse de barriga cheia, eu estava chorando. Se eu estivesse com fome, eu estava chorando. Se eu estivesse tomado banho, eu estava chorando. Se eu estivesse mijado, eu estava chorando. Se eu estava no braço, eu chorava. Se eu estava na cama, eu chorava. Então, esse choro, eu creio, é que já previa o que eu iria passar na minha infância, na minha adolescência e na minha fase adulta. Então, eu cresço basicamente num bairro muito perigoso, que é o Cidade Nova, que é um bairro onde nós somos 100% negro, na verdade. Um bairro periférico, onde as pessoas falam que a favela venceu. A favela não venceu ainda. Eu não venci ainda, Cíntia. Sabe por quê? Nós só vamos vencer quando os nossos corpos não for alvo de bala encontrada, eu não falo bala perdida, bala encontrada, quando a polícia passar a nos respeitar, quando a sociedade aceitar os nossos cabelos crespos e a nossa linhagem negra, indígena, aí sim eu posso dizer que a favela venceu. Venceu o quê? Venceu o preconceito, venceu o racismo, venceu toda a raiva que essa sociedade carrega contra a gente. Mas até agora eu não venci. Eu cheguei a um patamar ao qual eu estou adorando, vivendo o patamar que eu estou, porque eu lutei por isso, porque continuando a minha trajetória, eu venho de uma trajetória de fome, na verdade. Eu, Cíntia, para ir para a escola, eu comia cebola com farinha. Tá entendendo? Então, veja a dificuldade de uma criança mal alimentada
para frequentar uma escola. Minha avó, com a inocência dela, e eu falo também da ignorância, mas não a ignorância consciente, a ignorância inconsciente, que minha avó, ela, apesar de não ter estudo, ela já tinha um panorama do que era a sociedade injusta. Então, ela sempre Uhum. falava para mim, a minha avó, que Deus a tenha, Maria Natália Santos, se você não estudar, você não vai conseguir ser ninguém na vida. Então, estude, porque você gosta muito das coisas boas, e para a gente ter as coisas boas, a gente tem que estudar para conseguir um trabalho melhor. Eu cresci com esse conselho, Cíntia, mas um garoto que não tinha nenhuma sandália para calçar, tá entendendo? Eu calçava uma havaiana, onde às vezes quebrava a minha havaiana e minha mãe colocava uma missa, porque não tínhamos dinheiro para comprar. Entende, Cíntia? Então, Entendi. toda a dificuldade eu fui transformando em resiliência, eu fui transformando em persistência, eu fui transformando em um dia eu chegarei lá. Essa foi a minha insistência. Tá entendendo? Um dia eu chegarei lá e vou um dia contar a minha história. Porque a minha história é uma história de superação. Onde um garoto nordestino, negro, Negro, gay, gay. pobre, entende? Eu digo que eu tive tudo para dar certo e tô dando certo. Eu nunca pensei que ia dar errado. Tá entendendo? Por mais que eu sofri preconceito, por mais que eu sofri racismo, por mais que eu chorei nessa vida, eu disse que um dia venceria. E hoje, Cíntia, eu posso dizer aqui, na sua frente, que eu sou um vencedor. Eu passei por todos os obstáculos, por todas as circunstâncias que a vida me colocou, e eu fui rompendo barreiras. Eu fui saltando o tamborim, tá entendendo? Então, junta Aracaju com Bahia, a Bahia me dá samba e compasso, e eu chego onde estou hoje. Isso não é Então, maravilhoso? então vamos resumir um pouquinho. Começa essa caminhada, né? Muito difícil da tua mãe que deixou o mocotó lá e saiu para poder parir você e deixou esse prato de mocotó e ela pensava no mocotó, não pensava nesse parto dessa pessoa linda, maravilhosa. Aí tu começa a ir para a escola com todas essas dificuldades, mas qual foi o momento, Cora Alessandro, que você fala, eu, quando crescer, eu vou ser bailarino, escritor? Quando foi esse momento? Oi, Quando que Cíntia. aconteceu? Com 13 anos, eu já sabia o que eu queria da minha vida. Com 13 anos, minha família já sabia que eu era gay. Eu sou uma pessoa, minha mãe disse que eu sou muito dinâmico e eu sou muito de Uhum. verdade. Eu sou 8 ou 80, eu não posso ser 50%, tá entendendo? Então eu tenho essa atividade de falar a verdade muito para as pessoas. E minha avó sempre me deu conselho. Sandro, minha avó me chamava de Sandro. Sandro, nem tudo se leva na caixa dos peitos, tá entendendo? E nem tudo a gente leva como se fosse desaforo. E hoje em dia eu vivo um momento da minha vida onde a pessoa que pisa no meu pé, eu peço desculpa para ela. Veja a evolução que eu chego. Então, com 13 anos, eu conto para minha família do que eu gostava, qual era a minha vivência, que eu amava os garotos, não as garotas. E eu digo para minha família que eu vou ser um grande artista um dia. Cíntia, eu sempre sentava no quintal da minha casa e olhava os aviões passar. E eu dizia bem assim, um dia eu vou estar ali dentro e eu vou para a Europa. E meus primos diziam bem assim, você vai para a Europa? Que nada! Você não vai chegar a lugar nenhum. Eu sempre tive essa falta de empatia comigo, começando por minha família, porque é pelo seguinte, eu digo bem assim, gente, antes de eu limpar a sujeira da casa do vizinho, vamos limpar a sujeira que está dentro da minha casa. Então eu comecei a limpar a sujeira que estava dentro da minha casa. Porque eu venho de uma família muito preconceituosa, eu vivi muito preconceito. A partir de meus irmãos, eu tinha um irmão que dizia que bicha merece morrer, bicha não merece estar viva. Tá entendendo? Que viado tinha que morrer. Então, até hoje, eu carrego.
essas cicatrizes comigo, mas já são feridas curadas. Eu amo a minha família, respeito do jeito que eles são e levei bola para frente. Então eu falei para minha mãe que eu não queria só estudar. Eu queria trabalhar para ajudar a minha família, mas também eu queria conciliar minha carreira de modelo. Porque, Cíntia, eu tinha umas pernas muito longas, eu era muito magro. Até hoje eu sou Agora, magro. só um minutinho, porque a Irene Faustino, Bonacera Irene Faustino, ela está aqui dizendo, né? Ela escreveu aqui uma história triste, mas vitoriosa. Parabéns. E o D. Gomes também disse, isso é nobre. Aí teve outros comentários também, deixa eu voltar atrás, porque aqui é assim, né? Eu sou Thay Lopes, está dizendo exatamente, Bonacera, Taíri Irene, Lopes, minha professora e amiga. pessoal, vamos mandar corações, vamos chamar a galera para vir aqui, porque hoje eu não quero interromper muito a minha fala com a fala do Coro Alessandro, porque é, eu estou deixando o espaço totalmente para ele contar essa história, que é uma história de muita luta, sim, muita dor, mas que está sendo, como a gente fala aqui na Itália agora, lieto fine, ma non è ancora finita, ragazzi. Con noi questo multiartista Coro Alessandro, direttamente dalla Scozia. Lui è un multiartista e oggi è qua con noi a raccontare un po' questa traiettoria. Dopo, alla fine, io farò una sintesi e vi racconterò tutto quanto, va bene? Passo a palavra para você. Então, Cíntia, o que acontece? Eu tinha as pernas muito finas, as pessoas me colocavam apelido, que naquele tempo era o chamado bullying, né? As pessoas me chamavam de canela seca, de canela de aço, de perna que o pica-pau pica, todas essas coisas. Imagine na cabeça de uma criança ficar ouvindo tudo isso, mas eu fui me auto-restaurando e fui criando resistência, sabe aquela casca grossa de defesa? Eu dizia bem assim, gente, eu tenho as pernas finas e as pernas longas, mas eu posso um dia estar nas passarelas, entende? Eu posso um dia estar na televisão, no jornal. Eu posso um dia estar na televisão. Eu posso um dia estar na Europa. São essas pernas que Deus me deu que vai me levar para onde eu quero ir. Então, Eu posso te interromper só um ok. minutinho, porque tem um pessoal da Suíça aqui que está falando. O que que acontece nas lives? Praticamente, quando eu deixo ela salva, esses comentários, eles desaparecem. Então, vamos fazer assim, pessoal? Coloquem o arroba do Coro Alessandro, porque assim, mais tarde ele vai poder ler todos esses comentários. Não existe vitória sem luta, diz De Gomes. Lázaro escreveu Champion. Lázaro Lúcio é meu advogado. Buonasera, boa tarde. Daniela Castro está aqui com a gente. Núbia, direto da Suíça, parabéns pela linda história. Fiquem aí. Agora, eu juro que eu não vou mais interromper. Fale à vontade. Não esqueça de Então, colocar uma coisa, gente. então, Cíntia, continuando, o que é que acontece, Cíntia? Eu digo à minha mãe, mãe, eu quero trabalhar. E ela diz bem assim, olha, tem um projeto que se chama o Projeto Bom Menino. E os alunos que tiram boa nota, já que você tira boa nota, veja, eu passava todas as dificuldades, eu não tinha o que comer, Cíntia. Mas assim mesmo, eu era um aluno que tinha boas notas. Mas na Isso, escola tinha merenda? tinha merenda, mas só que não era suficiente, Cíntia, entende por quê? Principalmente que Se você você não era está bem muito alto, alimentado de né? manhã, aí você vai para a escola. Aí você espera a hora do lanche, que é às 10 da manhã. Aí você sai meio-dia. Você não tem o que comer em casa para você esperar para o outro dia. Veja a fraqueza que essa pessoa vai para a escola no outro dia. Entende, Cíntia? Entendi. Então, eu venho de uma base na minha casa de um dia ter cuscuz, no outro dia não ter café. De um dia ter açúcar e no outro dia não ter a água para fazer o café. De um dia ter o pão e no outro não ter a manteiga, Cíntia. Então eu venho dessa fase, entende? Então eu digo que a favela não venceu ainda. A favela só vai vencer quando na favela todo mundo tiver 3 alimentação diária, fora a Exatamente. merenda. Aí a favela vai vencer. Eu sou uma pessoa
que eu estou buscando um caminho diferente. Tá entendendo? É isso que eu estou buscando. E seguindo, Cíntia, aí minha mãe encontrou o projeto Bom Menino e a gente começa a tirar todos os meus documentos. E minha mãe me leva para esse projeto Bom Menino. Eu era muito falante de criança. Eu perguntava tudo à minha mãe. Minha mãe me levou para se inscrever no projeto Bom Menino e eu perguntei para ela: quando é que vai me chamar para trabalhar? Quando é que eu vou começar a trabalhar? Quanto eu vou ganhar? O que é que eu vou fazer no trabalho? E minha mãe sempre dizia: Sandro, tranquilo, as coisas vão acontecer. Nesse tempo na minha casa, nem telefone. Se a gente não tinha comida, telefone era uma coisa extraordinária, uma coisa de extraterrestre, na verdade. Então a gente tinha um orelhão no bairro e se eu fosse chamado para o trabalho, eu receberia um telegrama. Se passado dia, noite, semanas e meses, Cíntia. E um certo dia, o correio, a moto do correio para em frente à minha casa, e diz: Alessandro Moraes, disse, sou eu. Disse, tem uma carta para você. Eu pego a carta e vejo que é o projeto Bom Menino que tinha me enviado essa carta. Aí eu fico com essa carta na mão e espero minha mãe chegar do trabalho, porque minha mãe trabalhava em casa de família. E a gente ficava ansioso para ver o que ela trazia do trabalho para a gente comer, porque a gente estava com fome, faminto, a verdade é essa. Então, ela trazia coisas da casa das patroas dela para a gente comer. Aí, sim, eu estou sentado na porta, quando eu avisto a minha mãe, eu saio correndo. Quando eu saio correndo, eu caio, me ralo todo. E ela disse assim, o que é isso, Sandra? Eu disse, mãe, a carta chegou, a carta chegou. Uma alegria tão grande, Cíntia, uma alegria tão grande. Aí, quando minha mãe abre a carta, Cíntia, ela fala que eu vou trabalhar no Banco do Estado de Sergipe, que é o Banese. Eu vou trabalhar como office boy. Cíntia, era alegria e tristeza ao mesmo tempo, porque eu não tinha uma calça para vestir. Ai, Eu não meu tinha um Deus. sapato, eu não tinha uma camisa, eu não tinha nada. E como eu ia trabalhar num banco, Cíntia? Então, minha Exato. mãe, o que foi que fez? Ela pegou uma calça jeans, remendou a calça como se fosse de festa juninas, pediu um sapato e uma camisa de meu tio, emprestado para mim poder ir trabalhar. Cíntia, então, minha mãe me leva para o meu primeiro dia de trabalho. E quando eu chego lá, minha mãe me deixa na porta do banco e disse bem assim, agora é com você, você não pediu? Eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Eu disse, gente, mas eu pedi isso a Deus, eu pedi esse momento, tá entendendo? É como se fosse a lei da atração, eu atraí isso para mim, então agora eu tenho que ter a minha responsabilidade. Então o que é que acontece? Eu entro no banco e quando eu chego no banco, eu vejo as pessoas bem arrumadas, parecendo que iam para uma festa, para um casamento, mulheres com sapato alto, homens bem vestidos, com os trajes, entendo, Cíntia? E eu com a minha calça toda remendada, eu disse, meu Deus do céu, não acredito. É de chorar, Então, mas na hora agora a gente tá rindo, né, sim, Cláudia? agora eu tô rindo, mas no momento eu fiquei assim, eu fiquei em pânico. Aí eu encontro um senhor muito bem vestido, um negro chamado Seu Juvenal, que era o gerente da repartição na qual eu ia trabalhar. Aí ele pega a minha carta e fala comigo, seja bem-vindo, você vai trabalhar aqui, vai fazer os trabalhos na oficina, você vai ser como se fosse um garoto de recado, vai em sala, levar. Cíntia, mas eu estava louco que terminasse o meu dia, porque eu estava inconveniente da maneira que eu estava vestido. Quando eu retorno para casa, aí eu vou para a escola e meus amigos perguntam como foi o meu primeiro dia de trabalho, porque todos estavam curiosos. Quer dizer, o garoto que cresceu, né, num bairro onde bala perdida é como se fosse farinha, alimentação de todos os dias, o Pai Nosso do dia a dia, as drogas, tá entendendo? As drogas, até hoje, é, é uma coisa viva no bairro que eu moro. E eu estava trabalhando num banco. Veja como é a coisa, né? Deus faz um caminho totalmente diferente, um caminho totalmente fantástico. E eu sempre dizia, Cíntia, eu olhava para o céu, o meu negócio foi sempre olhar para o céu. E falava bem assim: meu Deus, não me deixa a minha vida como a vida de José, como a vida de João, porque João foi morto com uma bala, o outro está preso por causa de droga.
A outra, minha vizinha, está no caminho da prostituição. Nada contra, mas eu não queria isso para mim, Cíntia. Tá entendendo? Eu tinha que me sobressair de alguma forma. E a vida foi me dando oportunidade. Aí o que é que acontece, Cíntia? Eu faço esse trabalho de 4 anos no banco. 4 anos? 4 anos. E a calça? Eu quero saber da calça. A cal... A calça arrebentada. Cíntia, a calça. Eu continuei trabalhando com ela por um mês até receber dinheiro para poder comprar roupa. Porque não tinha como fazer, não Né? tinha outra maneira. Tá Eu acho que entendendo? naquele momento você lançou uma nova moda no banco, eu tenho certeza, naquele mês. Pode ser uma nova moda, mas uma insuficiência de outro lado, tá entendendo? De você ver as pessoas bem vestidas e você Sim. não ter uma roupa decente para poder colocar para trabalhar, para você ver como é a consequência que nós vivemos, que nós passamos no nosso dia a dia. Tá entendendo, Cíntia? E a gente Entendi. tem que autossuperar tudo isso. Aí, Cíntia, se passa um mês, eu compro roupas novas, claro, né? Compro uma calça jeans nova, que essa calça jeans eu fiquei batendo por muito tempo. Fui guardando meu dinheiro e numa certa época, quando eu completo 16 anos, eu digo à minha mãe que vou fazer um book. Aí minha mãe fica louca. Um book? Eu digo, minha mãe, eu quero ser modelo. Ela disse bem assim, mas Sandro, quando um filho do pobre chegar numa passarela, vai ser muito difícil. E outra coisa, nós somos negros. Veja como a minha mãe tinha mentalidade, tá entendendo? Uma Mas era isso que mentalidade passavam para nós, né? Que sim, os que filhos, passava para as nós. nossas mães passavam essa informação, né? Que o negro não podia, não tinha, porque o negro tinha que estar na casa de família trabalhando. Era essas nossas informações naquela época, né? Cíntia, e as pessoas diziam bem assim: quando você crescer, você vai ser cozinheiro, vai ser cabeleireiro, vai ser o quê? Só pelo fato de eu ser gay e pelo fato de minha mãe ser cozinheira. Então, eles queriam que eu tomasse a mesma proporção de trabalho, de servidão, na qual a minha mãe fazia, tá entendendo? Mas minha mãe fazia com consequência um trabalho honesto, no qual ela trabalhou para poder criar 5 filhos, nós somos 5 filhos, e o dinheiro que ela ganhava, ela trazia alimentação para os filhos dela, que ela chama as cria, né? Ela dizia bem assim, onde eu estou, eu coloco meus pintos debaixo das minhas asas e eu vou proteger de alguma fé, de alguma forma. Minha mãe sempre foi assim desse tipo. Então, Cíntia, eu digo à minha mãe que vou fazer um book. Ela disse que não, Sandro, você não pode fazer isso. Você vai gastar dinheiro e você pode investir esse dinheiro pagando a luz daqui de casa, consertando a casa, tá entendendo? De alguma forma eu tinha que ajudar ela. Eu disse assim, minha mãe, eu vou dar uma parte do meu dinheiro para ajudar dentro de casa, mas eu quero também pagar pelos meus sonhos. Então, eu conheço um fotógrafo lá no bairro mesmo. Eu não sei por onde ele anda, Irã, manda um salve para Irã, na Cidade Nova. Irã foi o primeiro fotógrafo que fez as minhas fotos, umas fotos não profissionais, e eu comecei a recorrer nas poucas agências que tinha em Aracaju, Sergipe. Um certo dia eu vou andando no shopping de lá de Aracaju e conheço a Dilson Silva. E a Dilson Silva, à minha vista, e disse: você está fazendo o que por aqui? Eu disse assim: a Dilson é porque eu quero trabalhar como modelo e eu estou nas lojas me auto-vendendo, né? Estou deixando alguns cartões que eu fiz, porque eu acabei de fazer um curso de modelo. Ele disse bem assim: olha, sábado eu quero ver você na Petroclube, em Aracaju. Então, eu disse bem assim, mas quem é você? Ele disse bem assim, olha, eu dou curso de modelo. E pelas pernas que você tem, eu creio que você vai chegar muito longe. Cíntia, isso me abriu um leque na minha vida. Me abriu uma esperança tão grande ver uma pessoa falar isso para mim, que eu voltei para casa numa alegria tão grande. E eu contei para minha mãe o que estava acontecendo. E minha mãe falou bem assim: Sandro, mas vamos ver até onde essa história vai dar. Minha mãe sempre foi um pouco negativa, entende? Perante a isso, porque ela ouvia falar muito de tráfico, todas essas Exato. coisas. Tá entendendo que quem viesse para a Europa era para vender o corpo. Então, minha mãe tinha essa Exatamente. sintonia, tinha essa 30 vibe. anos atrás era assim, né, Cal? Isso é verdade. Então, Cíntia, o que é que acontece? Eu começo a trabalhar com o Adilson,
Aí o Adilson me inicia na minha carreira de modelo. Eu começo a fazer poucos trabalhos, porque Aracaju, como é uma cidade pequena e uma cidade muito fechada, na verdade, eu não tive grande êxito. O que é que eu faço, Cíntia? Eu arrumo minhas malas, compro um bilhete e digo assim para minha mãe, eu vou para Salvador. E ela, mas como você vai para Salvador? Eu disse, eu vou para Salvador enfrentar a vida, porque eu quero ser modelo, eu quero ser artista, eu quero ser bailarina, eu quero estar nos palcos, eu quero ser aplaudido. Cíntia, em Aracaju, eu não podia tirar nem meu DRT, porque não tinha um sindicato dos artistas. Não existia. Não existia. Então, o que é que eu faço? Eu faço Em que minhas ano malas. que Minha... aconteceu tudo isso, Cor? Não Que ano entendi. era isso? Qual era o Cíntia, ano? eu acho que isso era em 89, isso. 89. 89 para 90, entende? Aí eu arrumo minhas malas, Cíntia, e digo, "Vê se eu vou para Salvador."